Olá! Hoje vamos falar sobre o período da monarquia romana. Sim, finalmente chegou o momento de falar de Roma Antiga. Então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! O período da monarquia romana foi um período onde Roma foi dominada pelos povos etruscos e sabinos. E junto com os povos itálicos e gregos, formaram o que a gente hoje chama de Roma Antiga. A monarquia romana aconteceu entre 753 a.C. até 509 a.C. O mito de formação da monarquia romana é a famosa história dos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a história, Rômulo e Remo haviam nascido de um rei importante de Roma, mas os seus pais foram mortos e eles foram largados na floresta e encontrados por uma loba que criou os dois meninos. Quando eles cresceram, esses meninos então se deram conta de que eles eram os herdeiros verdadeiros de Roma, mas temos um problema. Eles eram gêmeos. Quem iria governar? Só poderia ter um único rei. Nesse momento, os dois retornam a Roma e eles vão entrar numa disputa. E é aí que Rômulo mata seu irmão Remo. E Rômulo se torna, então, o primeiro rei de Roma, dando início, então, à monarquia romana. Isso é um mito, é claro, mas já mostra bastante pra gente como que era essa sociedade. Né? Como é que era essa cultura? Bastante violenta, não é mesmo? Então a gente já começa a perceber então quais são os valores que estão impregnados aí nesse povo que a gente vai estudar. Durante a monarquia romana são os etruscos e também os sabinos que vão estar sempre ali sendo escolhidos como reis romanos. Sim, porque a monarquia romana era um pouco diferente das outras monarquias que existiram no mundo. O governo de Roma nessa época era dividido entre o rei, o monarca, o senado e o povo. Ao rei cabia as decisões militares, fazer a justiça e também presidir rituais religiosos. O senado era um conselho dos mais velhos, dos anciões, dos patrícios, na verdade. E eles ajudavam o rei, então, a tomar suas decisões, eles indicavam que leis que eles achariam interessante, mas, no final das contas, era o rei que decidia. Porém, o Senado também tinha a função de escolher o rei. Sim, o rei não era passado-se de pai para filho, era uma escolha do Senado. Haviam também 30 cúrias, que eram basicamente reuniões de guerreiros de até 45 anos de idade. E as cúrias é que aprovavam ou não essa escolha do Senado, do rei. O rei tinha bastante poder, mas não era absoluto. E isso já difere bastante da antiga instituição etrusca. Então, Roma é um pouco diferente da antiga civilização etrusca que tem no vídeo anterior. A sociedade romana basicamente se dividia em 3 grupos: os patrícios, os clientes e os plebeus. Os patrícios eram a aristocracia, as pessoas mais ricas, os donos das grandes propriedades de terra, e eles se diziam descendentes dos primeiros fundadores de Roma. Por bastante tempo, só os patrícios podiam lutar no exército. Já os clientes eram pessoas pobres, ex-escravizados, filhos ilegítimos, e eles dependiam da proteção dos patrícios para conseguir sobreviver. Os clientes eram como se fizessem parte da família dos patrícios, mas eles não tinham direitos nenhuns, não podiam receber terras e nem gado. E eles ainda tinham que ajudar os patrícios quando os patrícios pediam para lutar na guerra ou até de forma econômica. Quanto mais clientes os patrícios tinham sobre sua proteção, maior prestígio social esse patrício tinha. Já os plebeus era a camada da população mais pobre,
Eles eram normalmente agricultores, artesãos e eles trabalhavam para os patrícios, muitas vezes. Na fase da monarquia, os plebeus não tinham nenhuma participação no governo. Nessa sociedade haviam também os escravos, mas esses eram em pouco número, um número bem pequeno mesmo, na fase da monarquia. Quem eram essas pessoas? Ou eram escravos por dívidas, então aquela coisa, né, a pessoa se endividou, principalmente plebeus se endividavam, acabavam se tornando escravos dos patrícios, e também escravos de guerra. Mas como nesse período a gente não tem tantos conflitos assim, a gente não tem um número de escravizados muito grande não. Os etruscos influenciaram Roma não só no tipo de governo, de monarquia e na dominação, mas também culturalmente. Por exemplo, o hábito de vestir túnicas no dia a dia era algo etrusco. Também a tentativa de prever o futuro olhando as vísceras dos animais era algo que veio dos etruscos. Também o culto a Júpiter e a Minerva veio deles. E a cidade de Roma cresceu muito com os etruscos. Os etruscos construíram canais para drenar os pântanos, para melhorar a vida na cidade de Roma. Eles construíram muitas estradas e investiram muito no comércio. Já no final do século VI a.C., os etruscos começaram a enfrentar vários problemas. Eles tiveram conflitos com os cartagineses ao sul, que era uma civilização no norte da África, e também tiveram conflitos ao norte com os gauleses. Nesse momento também, muitos plebeus começavam a viver em Roma e começavam a exigir cada vez mais participação na política. E os patrícios também estavam bastante desconfortáveis com a dominação etrusca e os problemas que eles estavam enfrentando. A gente não sabe ao certo porquê, mas os etruscos foram expulsos de Roma. E isso ocorreu em 509 a.C., dando fim então ao período da monarquia romana e dando início ao período da república, que essa vai ficar para um próximo vídeo. Então já curte esse vídeo para que venha o próximo, já se inscreve no canal e vem curtir muito ainda sobre Roma Antiga. Beijos e tchau!